Boa tarde a todos, eu me chamo Heitor, hoje eu estou aqui com a Mari, o João, a Beatriz, no Talk Tech para entrevistar a Ana, a presidente e diretora do Jurídico e Financeiro da EJ, a empresa de engenharia civil. Por favor, Ana, fala um pouquinho pra gente da EJ, apresenta, pra gente conhecer. Eu acho que alguns sim, outros não, muitos convidados não vão conhecer, porque o podcast é destinado tanto a alunos, servidores, professores, até quem é de fora pode se interessar. Então fala um pouquinho, por favor. Primeiramente, muito obrigada por ter essa honra, de participar, de representar a Solução Júnior, nesse podcast. E primeiro eu vou apresentar a Solução, A Solução é uma empresa júnior, igual você falou, de engenharia civil aqui, representa o TFPR Apucarana, E nós somos uma empresa sem fins lucrativos, Então todos os nossos ganhos, com os projetos que a gente faz para a sociedade, a gente reverte para os membros. Então, em questão de capacitações, eventos que a gente participa, com o MED, que é o Movimento Empresa Júnior, que é algo assim, no Brasil, que foi onde que quase começou, Começou na França, mas onde é mais forte, é aqui no Brasil. E a gente movimenta, assim, muito, muito dinheiro, Então, no Brasil, ao todo, é mais de 85 milhões, de reais que é movimentado por ano no MED. Então, assim, é um movimento muito grande que pouca gente conhece e é muito bom, assim, ter essa visualidade, da EJ, assim, principalmente começando aqui na faculdade. Muito legal. Fazia ideia que era tão grande assim. Eu acho a ideia que eu acho que é o que está no imaginário do pessoal, no entendimento do pessoal, é que a empresa júnior é um negócio muito menor, muito mais focado aqui e exclusivo ao TF. Uhum. É bem comum ver isso, porque a gente só vê os nossos alunos, andando pela faculdade, às vezes com a camiseta da EJ, e a gente não entende realmente o quanto cada EJ fatura, e ao todo, somando todas as EJs, assim, do Paraná, do Brasil todo, o quanto que isso chega no final, 85 milhões, é muito dinheiro, assim, vindo só de estudantes, Então, estudantes que ainda não estão devidamente prontos, assim, vamos dizer assim, para o mercado de trabalho, não têm o seu CREA, não estão devidamente formados, eles conseguem, sim, gerar, assim, muito dinheiro, muita renda, assim, pro Brasil todo. E Ana, a gente pode perceber que você não veio sozinha, Você pode apresentar pra gente esse mascote aqui? Ah, claro. Bom, a gente tem 2 mascotes, mas o Milho Mário, esse daqui, ele é o mascote oficial. E acho que todo mundo fica muito assim, por que o milho? A gente não é de agronomia, a gente não é de nenhuma área, assim, das agrárias. E tem uma explicação. Em 2017, a gente foi fundado, E em 2019 a gente foi federado. Nesse mesmo ano a gente teve uma palestra, Uma palestrante, não lembro o nome dela assim de cabeça, mas ela estava ajudando a gente a definir nossas metas, a nossa missão, por que a gente existia, E nisso ela tinha perguntado, tipo assim, onde a gente queria atingir, o que a gente queria, o que a gente almejava. Aí a gente almejou baixo. A gente jogou muito baixo, tipo assim, não, a gente queria assim, uma meta baixa, tudo. Aí ela falou assim, gente, sonhar alto e sonhar baixo dá o mesmo trabalho, não dá? Então por que vocês não sonham no milhão? Aí veio o milionário, então que é um lembrete da gente que a gente pode alcançar esse 1 milhão. E um dia a gente vai alcançar esse 1 milhão porque tem EJs que chegam a 1 milhão. Então a gente ainda é uma EJ nova, mas a gente vai chegar. E no caso da Milhete, que é o abacaxi aqui, foi o erro da Shopee. Foi o erro da Shopee, era para ser um mini milho, mas daí a Shopee, deu uma trolladinha na gente e veio um abacaxi no lugar, mas é de coração, ela, é a Milhete. É o nosso mascote júnior aí. Os dois companheiros. Muito legal essa assimilação que vocês fizeram com o mascote e com a experiência que vocês tiveram, Achei legal. Exatamente. E é muita responsabilidade você ser a diretora disso tudo? Consegue lidar bem com isso? Realmente, é muita responsabilidade, porque, querendo ou não, eu tô lidando com pessoas, Eu tô lidando, assim, eu tenho minhas metas, A gente tem um CNPJ ativo, a gente tem metas para bater, então, realmente, é muita responsabilidade, mas é algo assim que eu faço com muito amor, com muito carinho, Eu não queria, a princípio, quando eu entrei, tem uma frase do MEG assim que me toca muito, que a gente entra pelos motivos errados, mas a gente fica pelos certos. Eu entrei pelos motivos errados, aí todo mundo entra por horas, e eu fiquei pelos motivos certos. Então eu ia ficar só 1 ano, aqui estou eu, mais uma diretoria, ano passado fui diretora de projetos e hoje estou com 2 diretorias, porque eu amei representar a EJ, assim, não só como diretora, mas também como conselheira, nos núcleos, das empresas juniores. Então eu represento a minha EJ perante as outras EJs também. Então, assim, eu faço isso com muito carinho, porque é algo que me tocou muito, que me desenvolveu muito,
E pra mim, assim, é a parte mais gostosa da faculdade, né? Algo que eu faço com muito amor, porque eu vi o quanto isso me afeta e o quanto isso afeta as outras pessoas. Ana, muito interessante essa parte que você falou da EJ. E eu queria que você contasse pra gente aqui na mesa e também pro pessoal que vai estar assistindo em casa, pros nossos calouros principalmente, como que funciona o processo seletivo da EJ? Porque às vezes, né, pensa que é alguma coisa mais pra frente, pros períodos quando você já teve algum projeto, quando você já tá mais lá pro final do curso, e não, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como que é esse processo seletivo, como que funciona, contasse pra gente. Bom, realmente, né, muita gente acha que assim, eu preciso ter pelo menos algumas matérias relacionadas a projetos, relacionadas, sei lá, a orçamentos, alguma coisa assim, gestão de processos, de projetos, para fazer parte da EJ, para agregar alguma coisa. E é totalmente o contrário. A gente entra para aprender. Então, o objetivo da EJ é formar futuros empreendedores. Então, a gente está aqui para aprender. Então, a gente aprende com nossos erros, nossos acertos, com as gestões passadas. Então, a gente aprende com os erros deles, né? Então, no processo seletivo, primeiramente a gente começa com o formulário de inscrição que a gente coloca o nosso currículo. Então, mesmo que eu não tenha nada, você sabe provavelmente um Excel, você sabe se comunicar bem. Então, querendo ou não, você tem alguma coisinha para você agregar. E o currículo é mais para você treinar. É como se fosse, eu vou fazer uma entrevista de emprego. Então, eu vou fazer uma entrevista de emprego para a EJ. Então, eu vou colocar no meu currículo, porque é algo normal. Então, a primeira parte é basicamente isso. Depois a gente tem uma dinâmica em grupo. A dinâmica em grupo é feita mais para analisar como é que funciona a mente de cada um, né? Como cada um vai trabalhar referente a alguma situação, como alguém vai trabalhar em equipe, a sua comunicação. Então, nisso a gente já percebe, tem como perceber se a pessoa já é bem comunicativa, se ela é boa em liderança, se ela vai ser um possível líder na EJ futuramente. Então, não é algo muito desclassificatório essa parte do processo seletivo, mas é algo que a gente consegue analisar muito bem o que a pessoa é bem desenvolvida e o que ela precisa se desenvolver ainda. Depois a gente tem as entrevistas, né? Isso é basicamente ver para que lado que a pessoa vai. Então eu vou fazer algumas perguntas, né, de rotina, assim, bem tranquilinhas, e depois ter algumas voltadas assim mais para a EJ, né, sobre as suas habilidades, sobre o que cada pessoa tem mais afinidade. Por exemplo, se uma pessoa normalmente é mais quietinha, ela poderia sim entrar em comercial, não tem problema algum, mas ela vai sofrer um pouquinho mais, né, na questão de comunicação, né, para comunicar com clientes e tudo mais. Então, talvez um jurídico financeiro, né, ficar com a parte mais de documentação, a parte de fluxo de caixa, talvez seja mais acessível, né, para essa pessoa a primeiro momento, né. Então, ela pode entrar mais nessa parte. Essa pessoa, ela é muito boa em projetos, assim, talvez ela não saiba mexer em AutoCAD, mexer em Revit, tudo, mas ela tem uma visão muito boa, né? Talvez um familiar já trabalha, ela já tem algum contato. Então, talvez projetos seja um bom indicativo para essa pessoa começar na EJ, né? É basicamente isso os nossos processos, né? A parte mais de entrevista também não é tão desclassificatória assim, é mais para direcionar cada pessoa. Após isso, eles são quase aprovados, né? Eles estão no processo trainee. Então, nesse processo trainee, eles vão ter a capacitação. Então, nessa capacitação, eles vão treinar para qual departamento eles foram designados. Então, por exemplo, em projetos, né, que eu tenho mais afinidade. Em projetos, a gente faz a capacitação do Revit, porque o Revit é o nosso programa oficial, né? A gente usa o Revit para fazer todos os nossos projetos. Então, nesse processo, a pessoa vai lá, faz a capacitação do Revit, que a gente disponibiliza de graça, a gente disponibiliza um certificado de graça. E depois disso ela vai fazer um projetinho só por questão de avaliação mesmo. Esse processo é desclassificatório, sim. Então, é preciso que seja feito muito bem feito, né? Para não ter risco, assim, da pessoa ser desclassificada por questão, assim, de bobeira. Fez em cima da hora, fez, assim, um pouquinho mal feito. É basicamente isso, assim. Eu falei só de projetos, mas cada departamento tem o seu processo separado. Uma dúvida que eu tenho é quando a pessoa, então, ela tem um interesse em entrar na empresa júnior, ela não escolhe o departamento que ela quer ir, vocês que depois direcionam. Na verdade, a pessoa ela pode sim escolher o departamento, mas como a gente tem uma demanda, a gente determinados departamentos precisam de mais gente, às vezes precisa de gente que tem um pouquinho mais de cabeça para fazer tal departamento, a gente direciona, mas é claro, avisando, a pessoa não é obrigada a ficar naquele departamento se ela não quiser.
se ela quiser mudar depois futuramente também, ou quiser mudar na hora, é totalmente possível, né? A gente não quer perder um membro, que assim, pode ser um futuro líder, pode ser alguém que ia agregar muito para a EJ por conta de algo bobo de a gente obrigar a pessoa a escolher um departamento que ela não queira. Isso é muito legal, porque você ouve também a pessoa, né? E também nesse processo que você explicou anteriormente, você já consegue perceber e, querendo ou não, tipo, a pessoa já se sente mais confortável também nesse processo, porque a cada momento da etapa da participação dela nessas dinâmicas, além dela conhecer a empresa júnior, vocês vão conhecendo ela também. Então, tipo, isso é muito importante, porque muitos lugares hoje em dia só sabem direcionar as pessoas e ponto. Tipo, eles não se importam em reconhecer o que ela é boa, entendeu? Exatamente. Então, eu acho isso muito legal da empresa júnior daqui de engenharia civil. Eu acho interessante também que a própria pessoa pode se conhecer, que às vezes a pessoa, principalmente calouro, pode chegar lá perdido, quer participar, mas não sabe como, e ali aprende, a pessoa se descobre no que é bom e no que é ruim também, né? Exatamente. A propósito do nosso processo seletivo desse ano, né, que vai abrir em março, né, uma semana antes de voltarem às aulas, é trazer mais calouros, porque a gente tem muito pouco calouro, e isso é tipo quase todas as EJs. Calouro não sei, talvez por conta do nervosismo, de acabei de entrar na faculdade, eu não sei nem se vou dar conta, eles acham não vou entrar na EJ por questão de tipo assim, vou ter mais um trabalho para fazer que talvez eu não sei como fazer. Então, realmente, comercial e projetos são departamentos um pouco mais específicos, né? Talvez você precise de um conhecimento, você tem que saber já se comunicar bem para falar para atuar em comercial, ou você já precisa saber mais ou menos como é que funciona um projeto, né? Como é questão de normas, né? De prefeitura e tudo mais. Claro que a gente ensina, mas a pessoa ainda tem que ter um pouquinho mais para conseguir dar conta, né? Sem muito trabalho. Mas gestão de pessoas, jurídico financeiro, marketing mídia é algo mais, assim, tranquilo de se lidar. Algo que um calouro, principalmente calouro que está começando ali, não conhece ninguém, não conhece um veterano, não sabe como é que funciona a faculdade, é algo muito interessante para eles entrarem na EJ e aprenderem mais sobre isso. Não é só fazer parte da EJ, a EJ também ajuda você. Então a EJ está ali para te desenvolver. Então, questão de capacitação, se a pessoa já entra um pouco tímida, querendo ou não, na faculdade a gente tem que aprender a falar. A gente vai ter que sair aprendendo a falar na frente de todo mundo. Então, a gente vai dar opção para essa pessoa se desenvolver, né, e conseguir novas habilidades para usar futuramente. Isso era bem importante, todos esses pontos que você citou, principalmente da comunicação, para a pessoa também sair sabendo fazer um networking fora da faculdade, né? Porque você vai sair, às vezes você pode voltar para o ambiente estudantil, ou às vezes ir para o mercado de trabalho e tem que ter esse jogo de cintura já. Você falou um pouquinho sobre alguns departamentos, né? Projetos, financeiros. Quais são os departamentos, assim, da EJ? Se você quiser falar um pouquinho mais sobre a gente, dos projetos que vocês têm. Perfeito. Bom, a gente tem 6 departamentos na EJ. Vou começar primeiro com marketing mídia, né? Que é o ponto inicial, assim, o ponto mais passivo, né? Então, basicamente é um departamento de back-end, né? Então, parte de prospecção passiva, ou seja, um site, as redes sociais. Então, a gente, questão dos posts, né? É toda a parte de marketing media que faz isso. Então, a parte de design, de camisetas, né? A identidade visual da EJ é toda responsável por marketing media. Comercial é a prospecção ativa, né? Então, cold calls, nós vamos ligar para os possíveis clientes, possíveis leads, fechar contratos, né? Então, a parte de conversar exatamente com o cliente e conseguir esses clientes, né? Panfletagem e afins, é tudo para comercial. Jurídico financeiro fica mais responsável pela parte de contratos e burocracia. Então, vou ter que lidar com advogado, jurídico financeiro. Vou ter que fazer um contrato para esse cliente, um termo aditivo para esse cliente, jurídico financeiro. Lidar com fluxo de caixa da EJ, controle financeiro, planejamento financeiro, jurídico financeiro também é todo responsável por essa parte mais de papelada, né? Vamos dizer assim. Projetos, né? Bem intuitivo, né? Basicamente, a gente faz visita técnica quando é um projeto, por exemplo, tem um terreno, a gente precisa fazer vamos supor, fazer uma área gourmet. A gente precisa lá, a gente precisa medir exatamente o terreno, a gente precisa ver a questão de prefeitura, né? Se naquele terreno pode ser feito tal coisa ou não. A gente faz também outros projetos, como, por exemplo, regularização, projeto hidrossanitário. Então, tudo isso a gente precisa, querendo ou não, fazer uma visita técnica para saber como é que funciona o terreno. Então, a gente vai lá, a gente conversa com o cliente, todo mundo com a camiseta da EJ. Então, normalmente não vai só gente de projetos, vai alguém de comercial, vai alguém de marketing para fazer o marketing, né? Então, basicamente, tudo relacionado a projetos e também contato com o nosso professor orientador, o Cássio,
é relacionado ao departamento de projetos. E depois, gestão de pessoas, né? Acho que o principal, né? Sem isso, acho que não existe trabalho em equipe, né? Então, gestão de pessoas, esse departamento está basicamente responsável, primeiro, por processo seletivo. Então, todos os candidatos vão conversar com a gestão de pessoas, né? Com o departamento de gestão de pessoas. Eles que vão resolver pequenos BOs, assim, sabe? Quando acontece uma briga, alguma coisa assim, é a gestão de pessoas que resolve. E também toda a parte de dinâmicas, né? Imersão do time, deixar todo mundo engajado, gestão de pessoas. E por último, é o departamento um pouco menos acessível, né, para os membros, porque não tem como eles entrarem em um processo seletivo, apenas um processo eleitoral, que é o departamento de presidência. Que no caso não é bem um departamento, porque só tem 2 membros, né? É o presidente e o vice-presidente. No caso, eu sou a presidente e a Emily é a minha vice-presidente. Então nós trabalhamos mais na parte de representar a EJ. Eu represento a EJ legalmente, né, como uma representante legal, e a Emily como uma segunda representante legal. Então, quem assina os contratos, quem representa a EJ legalmente mesmo, perante o judiciário e afins, questão de documentação, é todo o departamento de presidência que está responsável por isso. Então, também parcerias. Então, a gente teve um cupom, né, do Equifome, então a gente que corre atrás disso. Também a liderança da equipe, né? Então a gente tem que correr atrás de liderar a equipe, deixar engajada. A gente não pode deixar cada departamento por si só. A gente tem que juntar todos pelo bem da EJ. E também representar a EJ no conselho de todas as EJs, né? Então, no caso da nossa região, que é de Londrina, a gente tem várias EJs reunidas, né? De 3 universidades diferentes. Então, cada representante de EJ representa também a EJ no conselho. Então, a gente também decide o que é melhor para a EJ e o que é melhor para a rede como um todo, né? Basicamente isso. Muitos departamentos e muitas funções, mas é legal que todos eles comunicam, né? Então, é um grande trabalho em grupo mesmo. E algo que a gente achou muito interessante é que atualmente a diretoria da Solução Júnior, ela é toda composta por mulheres. A gente queria saber um pouquinho sobre os desafios que você tem, porque mesmo atualmente ainda existe muito preconceito com as mulheres na engenharia, e algumas conquistas que vocês tiveram. Sim. Bom, realmente eu acho que todo mundo que eu conversei, que todo mundo que viu assim as postagens da nova Direx, ficaram assim, nossa, uma Direx só de meninas, e aí, como é que funciona isso? E eu posso falar que funciona muito bem. Assim, a gente não tem brigas como todo mundo acha que a gente vai ter. E eu acho que está funcionando muito bem porque todas elas, né, todas nós estamos unidas por um mesmo propósito. A gente quer alavancar a EJ. Ninguém está ali para levar a EJ para baixo. É só para cima. A gente quer bater a meta, que a gente quer deixar os membros engajados. Então, esse único objetivo nosso está levando a gente para cima. A gente não tem brigas por conta disso, né? E também questão da inclusão, né? Realmente, engenharia civil, infelizmente, ainda é um curso muito masculinizado, né? E o fato de ter uma Direx só de menina, eu acho que representa essa mudança. Então, a maior parte da Solução Júnior é composta de mulheres. Algo que muitas EJs às vezes têm um pouquinho de dificuldade, assim, principalmente na área de engenharia, porque poucas mulheres entram. Então, o fato de na EJ ter tanta representatividade assim, indica que as mulheres elas estão prontas, então elas têm a ideia de assumir, criar novos empreendimentos, de serem engenheiras perante o mercado de trabalho. Então, o fato delas quererem ser líderes, né, assim, isso que tem um processo eleitoral. Então, elas concorreram e elas conseguiram, assim, mesmo que possa ter algum outro garoto, né, um homem concorrendo, elas foram eleitas pela capacidade delas. Então, isso mostra que elas estão totalmente aptas e não tem por que ter esse preconceito, né? Então, já está na hora de mudar. Né? E a Direx, assim, acho que também é uma nova missão, né, da EJ, que é trazer mais mulheres para dentro da EJ. Com certeza. Hoje, pessoal, falamos sobre a EJ, desde seus princípios, estruturas e até sobre a sua gestão comandada 100% por mulheres. Ana, você tem alguma mensagem motivacional para passar para o público? Tenho sim. Bom, gente, eu sei que pode parecer assim um pouco complicado dizer, é uma empresa. Nós não somos só uma empresa. Claro que para entrar no mercado de trabalho nós precisamos ter a cara de uma empresa, mas não somos aquela empresa que
eles vão entrar lá, eu vou ter carga horária, eu vou ter meta para cumprir. Não é assim, né? A gente entra para se desenvolver, a gente é literalmente uma família. Tem os pós-juniores, né, que a gente chama quem que já passou pela EJ, e todo mundo ainda tem um carinho enorme pela EJ, todo mundo participa, todo mundo se ajuda. Se alguém precisar de um estágio, é só conversar com algum pós-júnior que você consegue rapidinho um estágio. Então, assim, se você quer entrar, eu falo isso principalmente para os calouros, é muito complicado, né? Você entrar na faculdade ali, você talvez esteja saindo do ensino médio totalmente diferente, o esquema, né, de estudo, fazer novos amigos, né? Talvez vocês não conheçam ninguém. Então, a EJ é um meio de vocês conhecer outras pessoas, se desenvolver mais assim e tornar tudo um pouquinho mais fácil, né? A gente não só trabalha, a gente se diverte muito, a gente tem dinâmicas, a gente é literalmente uma família, né? Então eu queria trazer o meu convite aqui para vocês, né? O nosso processo seletivo vai abrir uma semana antes de voltarem às aulas, né? Na semana do dia 17. Então eu aguardo todo mundo lá, não importa se é calouro, se é veterano, todo mundo é bem-vindo para tentar entrar na EJ, assim. E fica aí meu convite para vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana. Então, se você tem vontade de entrar na EJ, não perca essa oportunidade. É uma oportunidade muito boa de você crescer, aprender e se conectar com o mundo também do mercado de trabalho. Muito obrigado a todos que ouviram nosso podcast até aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.